Como foi a primeira vez que você lidou com a morte, assim? Não sei, não lembro quando, assim, a primeira ali, não sei se foi na época da residência, você estava acompanhando um professor seu numa cirurgia e alguém morreu, assim, na sua frente. Porque, assim, eu falo muito porque ah, a morte, que é uma das coisas claras para qualquer ser humano, acho que todo mundo que nos ouve ou nos vê agora sabe que a vida é finita, que uma Mas das, não fica se lembrando sempre, viu, não fica, Caio? a galera parece que às vezes Aliás, esquece toma isso, né? algumas decisões que são bem contrárias a isso. Tipo, Sabia que o ser humano é o único animal mortal? Embora todos morram, nós somos o único com a plena consciência que sabe vai morrer. E eu vi do Mário Sérgio Cortella, ele falou isso, Caio, o ser humano é um bicho tão curioso que a gente é o único ser consciente que toma decisões contra nós. Um cachorro, se ele fareja alguma coisa e fala, vai dar merda, ele não come. A gente com consciência que sabe fazer mal, vai lá e isso que decide. eu vou fazer. Ah, Mas malandro. como foi a primeira vez que você lidou assim com a morte, assim, que você falou, caramba, cara, morreu. Cara, você sabe que a minha primeira lembrança de morte, na verdade, não é da faculdade de medicina. Ah, não? Eu tinha, eu tinha acho que 7 anos e eu e minha mãe, nós morávamos com a minha tia e com meu tio. Uhum. E minha avó morava com eles, né? E eu ficava no quarto com a minha mãe e com a minha avó, meu tio e minha tia ficavam no quarto do lado. E a minha avó, ela já era uma senhora de idade, ela tinha diabetes, então eu lembro dela acordar de manhã para esquentar e ferver as agulhas dela e seringas e aplicar insulina e todo aquele ritual, e eu ficava, moleque, olhando aquilo. E minha avó adoeceu, ela tinha 80 anos. Na verdade, ela tinha 79, eu lembro disso claramente. E ela adoeceu muito, muito severamente, e ela estava de cama. E uma bela noite, né, ou numa trágica noite, a minha avó infartou e veio a falecer. Uhum. Eu lembro como se fosse agora, assim, vendo minha mãe entrar, passar pela porta da sala e falando, mãe, 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 mãe. Eu lembro meu tio do outro lado, chorando, andando pro outro lado. Eu lembro da minha tia não sair da cama. Eu não vi ninguém ligar pra ambulância. Eu peguei o telefone, com 7 anos liguei pra ambulância, falei quem eu era, falei o que estava acontecendo. O cara falou, é trote. Eu falei, não é trote. Pode vir. Avenida Rio Branco, 1393. É o endereço da casa que a gente morava em Marília, né? Essa casa existe ainda. E o hospital em Marília, né? Minha mãe me levava no hospital e, assim, era um hospital, né? O HC, né? O Hospital das Clínicas ou então o Hospital Marília. Eram os únicos 2 hospitais que existiam na época. Hoje tem o Hospital do Unimar, hoje tá Aham. muito diferente, né? Mas a gente sempre parava o carro e eu via os caras que eram os motoristas da ambulância. E eu reconheci o sujeito. Eu recebi ele na porta de casa, levei até o quarto. Minha avó tava deitada, já sem vida. E ele falou, olha, sua avó, ela já faleceu, filho, eu sinto muito. Né? Não tem por que a gente levar para o hospital, acho que vai ser mais uma dor de cabeça para vocês. E aí, eu lembro que eu olhei para ele e falei assim, faz um favor para mim, só não deixa ela ficar com a boca aberta assim. Aí ele olhou para mim e falou assim, você tem um lenço? Caramba. Ave Maria. É difícil lembrar. E eu sabia onde minha avó guardava as coisas dela. E eu fui lá, peguei um lenço, entreguei para ele. E a primeira vez que eu cuidei de alguém que não era eu mesmo, foi esse sujeito me ensinando a fazer um laço na cabeça da minha avó para não ficar feinho, mas pelo menos para ela, sabe, tirar aquela sensação de ficar com a De boca morte. aberta ali, de Sim. morte, que aquilo mexia comigo. E assim, Caio, o que eu fiquei surpreso? Eu tinha um problema para resolver. Eu tinha minha avó falecendo. Eu tinha minha mãe sem condição. Eu tinha meu tio desesperado do lado. Eu tinha minha tia que não conseguia se mover. E era para eu resolver. E eu acho que, cara, isso mexeu comigo de uma forma que eu fui entender, na verdade, quando eu passei em psicologia médica no primeiro ano da faculdade. E aí o professor, na época,
né, ele contou pra gente o que era o mito de Asclepio e Quiron, né? Que isso? Asclepio ou Esculápio, né? Isso é a história do início da medicina. Ah, tá. Então, diz que Zeus teve o filho com uma mortal e para esconder esse filho, né, esse semideus, ele entregou para um centauro, Quiron. E falou, olha, você vai cuidar do Asclepio, né, e vai esconder ele. Quiron, quem que era esse centauro? Era o centauro que tinha acompanhado o Hércules e que tinha tomado uma flechada com veneno embebido no veneno da medusa. Uhum. E que, portanto, teria morrido, mas que descobriu a medicina tentando curar-se. Uhum. E aí, o que o Quiron fez? Ele ensinou o Asclepio a ser médico, né, através do que ele tinha aprendido tentando se curar. Logo, quem é o médico, Caio? É o sujeito que tem a ferida que nunca cura. Caramba, forte essa, hein, cara? Isso é forte, cara, isso é pesado. E aí a gente fica pensando nas feridas que a gente tem. Porque a gente tem, sabe? Caramba, E, na porrada, verdade... hein? Caralho, essa porrada. E, na verdade, assim, a morte é uma delas, né? Você tem uma série de outras, né? Com o tempo, você começa a pensar, por exemplo, quais são os diagnósticos que você não fez? Eu vou te dar um exemplo. Não é porque o cara quer fazer esporte que ele é saudável, tá? Sim. Então, eu tenho uma taxa de pacientes que me procuram que tem, por exemplo, pressão alta. Dentro de todos os pacientes que têm pressão alta, você tem uma estatística de que aproximadamente 10% eles têm pressão alta porque eles têm uma doença que chama adenoma de suprarrenal. Então, ele produz um hormônio que faz ele ter pressão alta, simplificando muito a conversa. E aí, o que eu fico? Eu fico procurando todos os pacientes que eu atendi que tinham pressão alta para ver se deu 10%, porque se deu 5%, cara, será que eu não diagnostiquei isso? Puta que pariu, será que eu deixei passar? E aí, o que é o seu medo? Porque é fácil falar, não, eu tenho um consultório, todo mundo tá bem, todo mundo tá saudável, nunca tive um problema, nunca tive... Cara, agora, para pensar, será que você nunca teve um problema? Ou você nunca soube do problema que o paciente teve? Isso traz pra gente humildade. O médico ele tem que ter humildade, senão ele começa a achar que ele realmente tem alguma coisa de divino nele. E que ele pode fazer o que ele quiser, que ele pode falar o que ele quiser. E aí né? o excesso de confiança vira um perigo, né? E a gente brinca, né? Fala que primeiro o neurocirurgião, depois médico, Deus, o resto das pessoas, né? Então, que essa é a humildade. Tem um amigo que ele é cardio, ele fala assim, como é que ele fala? Ele fala assim, todo cardiologista... Não, ele falou, todo médico acha que é Deus. O cardiologista tem certeza. Ele brinca, ele é cardiologista, né? Essas piadas que vão da humildade médica, né? Elas são extremamente profundas. Né? E o contrário também. Né? E aí fala, né, para você ser ortopedista, você precisa ser forte e burro. E para você ser obstetra, você não precisa ser forte.